estudante, que bom ter você comigo para mais uma aula de biologia, essa matéria maravilhosa, não é? Eu acho biologia uma matéria linda. Vamos lá? Meu nome é Marisa Araújo, nós vamos aprender hoje, né, matéria do 2º ano do ensino médio. Vou mostrar para vocês, né, que nós vamos estudar agora, né, o PET 3, tá? E vamos ter somente 3 aulas de biologia. Então, vou ter que dividir aí as semanas em apenas 3 aulas, tá? A primeira aula, que é de hoje, são os cordados, tá? Depois vamos ver fisiologia 1 e fisiologia 2, né? Vamos estudar aí os sistemas do corpo humano, digestivo, reprodutor, urinário, endócrino, tá bom? Então, anotem no caderno de vocês aí as datas dessas aulas, tá? Para vocês acompanharem aqui com a gente aqui, tá? No Se Liga na Educação. Bem, a aula de hoje é de cordados. Tem que estar acordado ou tem que estar dormindo para assistir? Piada horrorosa, né? Mas eu ouço ela muito. O que é cordado? É estar sem sono? Tem nada a ver, tá, gente? Cordados tem a ver com notocorda, que é uma estrutura que eu vou explicar para vocês, tá? Foi só uma piadinha aí que eu ouço muito, tá? PET 3, semana 1. Vamos lá. O que queremos estudar na aula de hoje? Ciclo de vida dos seres vivos e suas adaptações em diferentes ambientes. Reconhecer a diversidade das adaptações que proporcionam a vida nos diferentes ambientes. Características fisiológicas e adaptações de seres vivos nos diferentes ambientes da Terra. Resumindo, seres vivos e suas características adaptativas, tá? Essas são as habilidades aí que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, o que são cordados? Os cordados representam um grupo de animais do filo Chordata, tá? Escreve chó, né? Em latim, cordatus, tá? Que lê có. São representados por alguns invertebrados aquáticos e todos os vertebrados. Quais são eles? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Filogenia dos cordados. Lembra da filogenia que mostra o parentesco evolutivo, né? Então, olha aqui. Tá bem pequenininha a letra, vou tentar mostrar mais de pertinho para vocês. Nós temos aqui, olha, o grupo dos protocordados, tá? Vou explicar para vocês aqui, ó, os urocordatas, cefalocordados, tá? Nós temos depois aqui, gente, olha, os agnatas, que vão estar dentro do grupo dos vertebrados, vou explicar mais para frente para vocês. Olha aqui, os peixes, ó, os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, como o tubarão. Chegando aqui, ó, os anfíbios, os répteis, tá? E nós temos aqui as aves e os mamíferos, tá certo? Estou mostrando a filogenia. E aqui nós temos os ramos. Sempre aqui, olha, nessa parte do ramo, eu tenho uma novidade evolutiva. O que é novo para todo esse grupo, né? Que eu chamo de apomorfia. Olha aqui, para frente aqui, todo esse grupo tem essa novidade evolutiva, que é presença de notocorda, que eu vou explicar o que é, tubo nervoso dorsal, fendas faríngeas e cauda pós-anal. Então, quem está antes aqui, por exemplo, estrela do mar, não tem essas características, né? Os insetos, né? Todos os animais que estão aí antes dessa árvore aqui, não têm essas características que todos esses grupos dos cordados possuem. E aqui, olha, vão surgindo, olha, lembra que entre um ramo e outro eu tenho aqui um nó, esse nó mostra aí o que, vocês lembram? Um ancestral comum, tá? Então, mostrando aqui, olha, ancestral comum aqui, olha, de aves, dos répteis e mamíferos e assim por diante, tá? E aqui, mostrando para vocês as apomorfias. Exemplo aqui, olha, maxila, né? Então, esses animais que estão para frente aqui vão ter maxila. Os que estão para trás não têm maxila. Então, é só para vocês entenderem aí como você analisa, tá? Esse esquema, tá bom? Vamos devagar agora por partes.
Eu já falei quais são as características principais dos cordados. Vamos ver quais são? Olha, na fase embrionária de todos eles, tá? Na fase embrionária, pelo menos, tem que ter um tubo nervoso dorsal, que é o quê? Nas costas, porque inseto, por exemplo, tem tubo nervoso ventral. O nosso é dorsal, nas costas. Notocorda, que eu vou explicar para vocês com detalhe, fendas faringianas e cauda pós-anal. Então, vocês podem anotar isso aqui, são as características de todos os cordados, tá? O que é notocorda, Marisa? Que nome é esse? Olha, notocorda é uma haste flexível que percorre o eixo longitudinal do corpo do animal e atua garantindo a sustentação. É aí um eixo de sustentação. Aqui eu estou mostrando para vocês o esquema de uma larva de uma assídia, né? Que é um animal aí marinho. Olha só, tá vendo aqui de vermelho? Tá? Isso é a fase larval, uma larva, e ela tem aqui a notocorda, que é esse bastão flexível que vai dar sustentação, tá? Então, isso que é a notocorda. Eu tenho notocorda? Será que eu tenho notocorda? Será que o peixe tem? Vamos pensar. Tubo nervoso dorsal, já tá de azul aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? Nós temos aqui um tubo nervoso dorsal que no embrião do cordado forma-se de uma placa da ectoderme, tem origem na ectoderme, tá? Durante a neurulação, lembra da embriologia lá? A qual se enrola e forma um tubo disposto dorsalmente em relação à notocorda. Então está aqui o tubo nervoso dorsal, tá? Ou também chamado de cordão nervoso dorsal, formando aí o sistema nervoso, tá? Fendas faringianas, o que é isso, Marisa? Olha, aqui ó, essas fendas aqui vão permitir que a água entre pelo animal, tá? Sem ir para o tubo digestivo, ela vai entrar e vai passar pelas brânquias para então capturar aí o oxigênio, né, gente? Na respiração, tá? Então, na fase larval, todos esses seres têm que ter. Uai, até um feto, um bebê, sim. Nós passamos por várias fases aí e temos uma fase que nós temos tudo isso, tá? Então, aqui, olha, fendas faringianas, a notocorda aqui, o bastão, tá vendo? E o cordão nervoso também. E nós temos também, gente, a cauda, né? Vamos ver se eu falei dela aqui, ó, a cauda pós-anal, tá? Que é uma característica também, ela estende-se após o ânus e em muitas espécies aquáticas ela auxilia na movimentação. Em outras, a cauda desaparece. Tem algum momento da nossa embriologia, também vai ter uma cauda, mas depois ela vai desaparecer, ok? Então vamos lá. Qual que é a subdivisão do filo cordata? Lembra? Reino, filo, reino animal, filo, cordata. Vamos lá. Subfilos: cefalocordata, urocordata e vertebrata. Vamos ver por partes. Cefalocordata. Vocês não devem conhecer esse animal, chama anfioxo. Esse animal, a notocorda, lembra que eu mostrei para vocês, aquele bastão flexível? Ele persiste a vida toda do animal. Tá? Então, a gente fala aqui, os cefalocordados têm a notocorda persistente, não só na fase embrionária, mas por toda a sua vida adulta, tá? São animais aquáticos de hábitos bentônicos e de vida livre. Olha como é que ele é, tá? Fica enterradinho, bentônicos, que ficam lá no fundo, tá? Encostado lá na areia do mar, lá no fundo debaixo da água lá, fica enterradinho. Esse é o anfioxo e ele é um cefalocordado, possui notocorda persistente. Isso cai muito no Enem, por incrível que pareça. Notocorda persistente, anfioxo. Urocordata. Os urocordatos, olha que animal diferente. Parece um monte de florzinha, né? Fica movimentando ali, parecendo uns balãozinhos transparentes e alguns coloridos, tá? E eles possuem uma
túnica, né? Que é isso aqui, olha, tá vendo, ó? Ó, uma túnica ou estrutura que reveste o animal, que é formado em grande parte por uma proteína que lembra a celulose das plantas, tá? Esses cordados, né, os urocordados, vão ter aquelas características que eu falei para você na fase larval, tá? A larva dela, a notocorda nos urocordados, continua na fase larval, mas na fase adulta não tem mais notocorda, tá? Beleza? E olha só, os adultos são sésseis, presença de notocorda, cordão nervoso dorsal oco, fendas faringianas e cauda muscular pós-anal, é característica bem preservada na fase larval, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, essa aqui é ela adulta, tá, gente? Animal bem estranho, né? Parece um pote, tá? Aqui, olha, ânus, poros genitais, ovário, tá, gente? Coração, olha que incrível, átrio, né? Um animal. Músculos, boca aqui em cima. E aqui a fase larval, olha, a notocorda aqui, ó. Tá vendo? Então, tubo nervoso, dorsal, fendas faringianas e a cauda pós-anal. As características aí dos cordados, tá certo? Então, vamos repetir aqui. Cefalocordado, notocorda persiste no adulto. Urocordado está na fase larval. E nós, os vertebrados? Será que tem alguma diferença? Olha só, no caso dos vertebrados, a notocorda nossa, ela é substituída pela coluna vertebral, que pode ser aí de origem cartilaginosa ou óssea, não tem problema. Tá? Então, nós temos notocorda? Não, ela foi substituída pela coluna vertebral, mas nós temos entre um disco de uma vértebra e outro, um resquício da notocorda ali, tá? Mas no nosso caso foi substituída. É um taxo que reúne duas superclasses, agnata ou ciclostomata. O que é isso, Marisa? São animais primitivos que não têm mandíbula, né? Agnata, sem mandíbula. Exemplo, peixe-bruxa ou feiticeira, lampreia, tá? São esses animais aí que não têm a mandíbula, tá? E possuem boca circular. Gnatostomata são aqueles que já têm aí mandíbula, tá? Quais são? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Professor, que coisa complicada. Às vezes a gente tem que ler mais de uma vez, tá? Leia de novo, volte lá, procure o slide, ele vai estar lá para você. Tira a dúvida com o professor, manda a dúvida para mim no ao vivo, tá? Leia quantas vezes for necessário. Nem tudo tem que decorar, tem que entender. Vamos lá, vertebrata. Vertebrados são um grupo que apresenta a característica marcante. Decora isso tem que decorar. Notocorda substituída pela coluna vertebral, tá? Nos animais nós temos um crânio, uma coluna vertebral formada por vários ossos chamados de vértebras ou então cartilaginoso, tá, gente? Então nós aí estamos no subfilo vertebrata. De novo a filogenia, meu Deus, vamos lá. Só para mostrar aqui, olha. Quais são os grupos mais primitivos? Olha, aqui, olha, 500 milhões de anos atrás, olha. Os peixes estão primeiro, aqui, olha, o ancestral dos cordados. Aí vem os peixes, aqui, ó, peixes sem mandíbulas, tá vendo? Peixes cartilaginosos, tá? Depois, olha, vamos ver quem chegou aí, olha, aves mais recente aqui, olha, no tempo, olha, tá vendo? 100 milhões de anos, tá? Nós temos aqui, olha, um ancestral comum entre mamíferos e répteis, tá vendo? Tá? Então aqui só para vocês aprenderem a analisar. Essa é a época onde eles surgiram. Então os répteis aqui, olha, surgindo aí, né? Bem depois dos peixes, tá, gente? Então só para vocês, eu coloquei de novo para vocês lembrarem como que se usa, como que se lê isso. Então vamos lá. Quem são os peixes? Peixes são vertebrados aquáticos que apresentam respiração branquial e corpo adaptado
a natação. Anfíbios, anfi, bios, biosvida, anfi duas vidas, uma vida na terra e uma vida na água. Eles dependem da água para reproduzir, a maioria deles, tá? Então, exemplo, gente, olha, vocês lembram de anfíbios? Sapos, rãs, né? Salamandra, tá? Tem um estágio larval aquático e uma fase adulta de hábito terrestre. Pele lisa, e úmida, sem escama. Os répteis, tá? São tetrápodes que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Como assim, Marisa? Os répteis não dependem mais da água para a reprodução, tá? Porque os répteis desenvolveram um ovo com casca. O ovo dos anfíbios, eles jogam na água o esperma, né, o macho e a fêmea. A fecundação não é interna, não tem um órgão copulador, um pênis. Então eles jogam aquilo na água e a fecundação ocorre na água. Então não pode ser na terra, senão vai ressecar aqueles ovos, tá certo? Para os répteis, né, conquistarem o ambiente terrestre, teve uma novidade aí, que é o ovo com casca e a fecundação interna, né? O macho coloca aí o esperma dentro da fêmea. Então, os ovos vão ficar guardados dentro da fêmea. E aí, também a pele com escama aguenta ressecamento. São adaptações à vida terrestre, ok? Beleza. As aves são tetrápodes que se destacam pela presença de penas, né? São animais endotérmicos que controlam a temperatura do corpo. Se gelar a árvore, a ave não vai gelar também. Ela consegue controlar a temperatura e tem adaptações ao voo. E os mamíferos são todos animais que têm pelos e glândulas mamárias, tá? Tá certo? São aí os grupos de vertebrados. Mostrando aqui, olha, o esqueleto. Queria só mostrar para vocês que a ave tem a quilha, que é uma adaptação para o voo. O músculo, ele gruda aí na quilha e facilita o bater das asas. Tem os ossos pneumáticos, ossos ocos também, que são mais leves, tá? Aqui o anfíbio tem uma adaptação ao salto também, o uróstilo aqui, ó, ele tem uma vértebra mais curta, tá vendo? Tá? Adaptação interessante aí, tá? Da ave e dos anfíbios, aí mostrando o esqueleto aí deles. Representantes, peixes, tubarão é cartilaginoso, tá? Aí o peixe ósseo, parecendo um Nemo, né? Anfíbios, sapos, né? Que são os anuros sem cauda, né? Nós temos urodela, que são as salamandras, e temos os ápodes, que são as cecílias, ou cobras cegas, tá? Não vai dar tempo de explicar ordens para vocês. Aqui os répteis, né? Quelônios ali, as cobras, as aves e os mamíferos aí com pelos, né? Lembrando que aves e mamíferos, eles já têm um coração com 4 cavidades, são endotérmicos, quer dizer, a temperatura do corpo ele é controlada, então ele tem um metabolismo maior, as aves podem migrar, né? Os mamíferos podem correr, ter longa velocidade. Os animais de sangue frios ou ectotérmicos, como peixes, répteis, eles têm que ficar ali aquecendo no sol, porque o corpo dele, a temperatura varia com o ambiente. Tem algum quadro aqui, eu coloquei alguns quadros comparativos, não dá tempo de ver tudo, vocês vão ter que ver depois aí com professores de vocês, tá? Só para mostrar que tem diferença na temperatura do corpo, né? Pele coberta com escamas ou não. Aqui no caso de peixe cartilaginoso e ósseo, o mais importante aí é a constituição do esqueleto, que é ósseo ou cartilaginoso, tá? Circulação, coração de ambos é bicavitário, circulação fechada dentro de vasos. Anfíbios e répteis são todos, né, ectotérmicos. Anfíbio, pele úmida, réptil, pele seca, são tetrápodes, né, 4 pares de patas. E aqui, coração tricavitário em anfíbios, tricavitário também nos répteis. Os crocodilianos já têm 4 cavidades, tá? As aves já são endotérmicos, juntamente aqui com os mamíferos, tá? Aves, ossos pneumáticos. E aqui, importante, coração tetracavitário, 4 cavidades. Maior eficiência na circulação, na respiração, no metabolismo. Então, consegue aí
mais adaptações ambientais e conquistar aí diversos ambientes terrestres, né? É uma adaptação fantástica de aves e mamíferos. Vocês podem ver isso com calma depois com professores de vocês, procurarem isso aí, né? No registro aí da Secretaria de Estado da Educação e tirar dúvida comigo no ao vivo, tá bom? Um grande beijo para vocês e um ótimo dia.